sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje nós vamos conversar sobre gêneros literários. Muitos de vocês me mandam mensagem, me perguntam, me pedem um vídeo sobre os temidos gêneros literários. Eles surgiram na intenção de ajudar as editoras. Então, quando uma editora queria determinar ou buscar um livro de um mesmo estilo, eles criaram uma denominação. Assim ficava mais fácil de descobrir o que eles queriam ou não publicar e também até de divulgar isso para o público, de vender um livro como semelhante, sabe? Se você gostou de Crepúsculo, você vai gostar desse, porque são do mesmo gênero, entendeu? Então, na realidade, é realmente para ajudar as editoras, para ajudar o mercado editorial, mas eu sei que confunde esse negócio de chiquilite, esse negócio de new adult, esse negócio de jovem adulto maduro, então eu reuni em 2 vídeos alguns dos meus gêneros literários preferidos, aqueles que eu conheço também, e vim aqui explicar para vocês como eu faço para definir o que é cada gênero e como entender cada livro que se enquadra numa mesma categoria. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a categoria mais fácil e universal, que é feito pela faixa etária. As editoras começaram a separar os livros de acordo com o público. A mesma coisa, sabe, da classificação de faixa etária que tem nos filmes? Então, primeiro nós temos o infantil, que é ali, né, nossas crianças de 7 a 10 anos. O infantil são livros rápidos de ler, fáceis, eles têm algumas palavras repetidas, mas o foco é que a leitura prenda do início ao fim. Geralmente tem um toquezinho de fantasia para ativar a memória, ativar a imaginação do leitor, e sempre são histórias com finais felizes e que não trazem palavreado obsceno, não trazem sexualidade, não trazem uma trama cheia de paixão, de amor, de sensualidade. Focam mesmo na jornada dos seus protagonistas, que são crianças aí, falando sobre amizade, sobre família, sobre desafios na escola. Depois do infantil, nós temos o infanto-juvenil. Esse aqui é A Guerra que Salvou a Minha Vida, é a minha leitura mais recente do gênero e que marca muito isso de você ser um infanto-juvenil. Você tá ali, né, saindo da infância, você está para virar adolescente, mas você fica ainda, sabe, aquele pezinho lá. Pra quem tem filho, ou primo, ou irmão nessa idade, é muito fácil você ver o quanto as crianças, os jovens nessa idade, eles ficam presos entre a infância e a adolescência, ali naquele limbo, naquela fase difícil de crescimento, de amadurecimento. E é exatamente por isso que os livros dessa faixa etária falam sobre aceitação, bullying, preconceito, problemas na escola, problemas familiares, típicos dessa idade. E aí, depois disso, vem a fase de jovem, né? Nós estamos na adolescência e esse gênero foi chamado de jovem adulto. Esse jovenzinho que tá aprendendo a andar no mundo adulto, aprendendo a lidar com algumas regras, com imposições da sociedade e que deixou pra trás a infância, aquela coisa de pré-adolescente. Não, agora eles já são grandinhos. E aí, por isso, são livros que falam sobre a escola, sobre perda, sobre temas difíceis como divórcio e também como bullying, que vai se intensificando nesse período escolar e que também podem ali trazer o primeiro amor, uma paixão, algo assim mais romântico, como esse livro fofo aqui que eu sempre indico quando eu lembro desse gênero literário. Então aqui nós temos jovens no ambiente escolar que estão enfrentando suas primeiras dificuldades no mundo adulto. Até aí tá fácil, né? Mas depois do infantil, do infanto-juvenil e do jovem adulto, nós temos o jovem adulto maduro. E aí vocês falam, tá bom, pá, o que é esse diacho de jovem adulto maduro? A diferença é que nós também temos jovens no período escolar, nós também podemos ter a narrativa do dia a dia da escola, nós podemos também focar no romance, nas primeiras vezes típicas dessa idade, mas o diferencial desse tipo de livro, que tem esse maduro depois, é que, como o próprio nome diz, vão ser abordados temas mais maduros e complexos. Suicídio, bullying, abandono, morte precoce, infinitos temas que são dolorosos e que são maduros e que também requer uma maturidade maior do leitor. Então, um leitor jovem que prefere histórias fofinhas, que prefere histórias escolares e românticas, vai focar em primeira instância nos livros jovem adulto e depois, com determinada maturidade ou quando se sentir à vontade, vai partir para os livros jovem adulto maduro, que vão trazer esses temas mais pesados e carregados. Aí, seguindo o fluxo normal da vida, saímos desse período escolar
e vamos pra universidade ou vamos pra aquele momento de você estar no mundão aí afora adulto, precisa definir o que você vai fazer da sua vida, que carreira você vai seguir, se você vai fazer um intercâmbio, se você vai pra faculdade, em qual faculdade você vai ou se você vai fazer um estágio, essa coisa, sabe, de tipo, não tô mais na escola, eu sou um adulto. Aí que entra o New Adult. O New Adult, ele geralmente foca no período universitário porque é quando o jovem saiu da escola e pela primeira vez está nesse mundão aí adulto. E aí que cai a ficha, meu, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não sou mais jovem, eu não tô mais na escola, eu preciso decidir meu futuro. E toda essa pressão doida de o que você vai ser, do que você vai fazer, de vestibular, essa loucura, né, gente? Essa loucura de ser jovem, mas não ser mais jovem, ser um quase adulto. E aí que entra o New Adult. E o legal desse gênero aqui é que ele começa ali nos seus 17, 18 anos, mas que ele pode ir até os 25 anos. Ele engloba toda essa fase, sabe, de sair da casa dos pais, ir pra faculdade ou ir pro seu primeiro emprego. Toda essa parte, assim, sabe, de descoberta e de você realmente se tornar um adulto. Aí depois disso, óbvio, nós temos os romances contemporâneos ou as outras infinidades de romance, mas os romances adultos, que não necessariamente precisam ser sensuais, gente. É no sentido de você já ser um adulto, de você ter ali mais de 20 e poucos anos, ou seus 30 anos, e tá começando a viver os dilemas de um adulto formado. E aí não é mais primeiro emprego, é vou me manter nesse emprego? Vou fazer uma pós-graduação? Vou fazer a viagem dos meus sonhos? Vou casar? Quais são os meus sonhos? Vou ter meu primeiro filho? Já é aquela coisa, sabe, que acompanhou o jovem, já se formou, e agora ele precisa descobrir se ele vai continuar nesse caminho, se ele vai mudar de caminho. E toda essa coisa, assim, de ser adulto, e aí das pressões de você descobrir se você tá no caminho certo, se você fez as escolhas certas quando você era mais jovem. Então hoje a gente viu que uma forma de você catalogar os livros é focar na faixa etária do seu público-alvo. Então, tendo isso em mente, é muito mais fácil você definir se um livro é jovem adulto maduro ou se é um livro só jovem adulto, se é um livro infantil, infanto-juvenil, New Adult e assim por diante. Gente, é claro que existem dúvidas, o que é New Adult pra mim pode ser romance contemporâneo pra você, ou o que é um jovem adulto maduro pode ser jovem adulto só pra mim, então é algo muito pessoal, mas é que é importante a gente entender um pouquinho desses conceitos pra, como eu disse antes, descobrir qual que é o seu gênero preferido, procurar livros melhores e mais específicos para aquilo que você tá buscando ler em determinado momento. Espero muito ter ajudado vocês e no próximo vídeo a gente vai falar sobre chick lit, sobre romance histórico, sobre romance de época, sobre essas denominações que entram aí na parte de romance. Se tem outro gênero que vocês têm dúvida e gostariam que eu falasse desse outro vídeo, aproveita e deixa aqui nos comentários também. E espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês aí falando um pouco mais desses gêneros literários. Um super beijo e até mais. Tchau!